Fala aí, gente, tudo bom? Meu nome é Miriam, sou professora de História do Colégio Força Máxima e estou aqui com vocês hoje para poder falarmos sobre a República da Espada, que é o primeiro momento após a proclamação da República, nossos dois primeiros presidentes, vamos falar sobre eles hoje, beleza? Mas antes da gente falar sobre a República da Espada, a gente tem que falar um pouco, sobre o que aconteceu antes da proclamação da República. Não que vocês não estejam estudando, porque eu sei que vocês estão estudando bastante nessa quarentena, Mas só por precaução, vamos dar uma revisada no que aconteceu antes? Os antecedentes. Bom, crise do Império Brasileiro. A gente tem um governo imperial, ou seja, o governo de Dom Pedro II em crise. Lembrando que quando a gente fala Império Brasileiro, a gente precisa lembrar que é o período que vai desde a independência do Brasil até o fim do governo de Dom Pedro II, ou seja, desde o início do governo de Dom Pedro I como imperador do Brasil até o fim do governo de seu filho. Esse é o período que nós chamamos de período imperial aqui no Brasil, beleza? Então a gente está vivendo uma crise nesse império, a gente está vivendo uma crise do governo de Dom Pedro II. E por que essa crise está acontecendo? Bom, primeiramente, é importante a gente ressaltar que o governo imperial tem dificuldade em acompanhar as transformações exigidas pela consolidação do capitalismo. Vamos pensar em Inglaterra, França, Estados Unidos. Essa galera toda está passando por um processo absurdo de industrialização, um processo de alta dos direitos civis, um processo de alta dos direitos ao voto, um processo de modernização mesmo de suas sociedades e também um processo de desenvolvimento do capitalismo, um processo de envolvimento dessa estrutura de capital dentro desses países. E enquanto isso, aqui na América, o Brasil ainda é um país que vive sob uma monarquia, que ainda tem lá o seu regime de escravidão. Até um pouco tempo atrás, Porque nós já vimos que em 1888 a abolição da escravidão acontece. E isso gera um novo problema. Que novo problema é esse? Diferentes setores sociais gradualmente retiram seu apoio ao governo de Dom Pedro II. No módulo passado, nós estudamos sobre questões que levaram à crise do Império Brasileiro, como, por exemplo, a questão abolicionista, a questão militar e a questão religiosa. Nós vimos, dentro dessas três questões, setores que antes apoiavam o governo de Dom Pedro II, setores que antes eram favoráveis ao governo imperial, deixam esse apoio de lado por conta de desavenças com o governo. Então preste atenção na situação complicada que Pedro II está passando. Primeiro, o governo imperial tem dificuldade em acompanhar as transformações que estão acontecendo por todo o mundo. O mundo todo está passando por um processo de industrialização, processo de modernização da sociedade, processo de alta dos direitos sociais e civis. Enquanto isso, o Brasil ainda está naquela dinâmica de ser um país governado por uma monarquia e ainda mantém a escravidão. Isso vai gerar um certo contraste, até mesmo para o que algumas classes sociais vão querer aqui no Brasil. Nós tínhamos, por exemplo, alguns cafeicultores, principalmente do oeste paulista, que já estavam querendo modernizar a produção deles, já estavam querendo contratar mão de obra assalariada, já não queriam mais usar mão de obra escrava, queriam contratar mão de obra assalariada e existiam entraves na sociedade, na política brasileira que não permitiam essa modernização que esses setores sociais queriam. Ou seja, nós temos dois grandes problemas, porque a gente tem um governo imperial que não está conseguindo atender as demandas dessas novas camadas sociais, não está conseguindo acompanhar as transformações que estão acontecendo no resto do mundo, mas ao mesmo tempo, quando ele tenta fazer alguma coisa, ele perde bases de apoio, como por exemplo, quando finalmente abole-se a escravidão no Brasil, é um processo de modernização? É um processo de modernização, sendo que com isso o governo imperial perde uma grande base, que é a base dos grandes proprietários de terra, principalmente do Nordeste e do Rio de Janeiro, já que a galera de São Paulo estava em outra vibe já.
já estava com um pé já no trabalho assalariado. Mas a galera que produzia café no Rio de Janeiro, a galera do Vale do Paraíba e a galera lá do açúcar no Nordeste ainda dependia pra caramba do trabalho escravo. E essa galera vai deixar de apoiar Dom Pedro II quando ocorre a abolição da escravidão no Brasil. Então a gente vai ter uma união de diferentes demandas em torno do projeto republicano. Basicamente, as pessoas vão parar de apoiar Dom Pedro II e por isso vão aderir ao projeto republicano. Nessa época era muito comum que as pessoas não fossem republicanas, mas que quisessem a proclamação da república. Se você perguntasse o que é uma república, o que a república significa para você, a pessoa ia falar: só quero Dom Pedro II fora do poder. Ou seja, era muito comum que as pessoas que estivessem aderindo a esse projeto republicano não necessariamente pensassem de forma parecida, não necessariamente tivessem o mesmo projeto de república. Elas só queriam uma alternativa ao governo de Dom Pedro II. Isso vai gerar um problema do caramba, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, em 1889, ocorre a proclamação da República por conta de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a nossa República é proclamada a partir de um golpe dado por um militar, né, de alta patente, Marechal, ao governo de Dom Pedro II. Com isso, Dom Pedro II deixa o Brasil e acaba aí o governo imperial. Começamos agora a estudar sobre República. Beleza, gente? E é aí que inicia nosso bate-papo de hoje, a República da Espada. Quando a gente fala de República da Espada, precisamos saber sobre 3 momentos. Governo provisório, que é administrado pelo próprio Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro governo presidente após a Constituição de 1891, que também vai ser o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. E o segundo governo de presidente, que vai ser o Marechal Floriano Peixoto. Então, quando a gente fala de governo dentro da República da Espada, a gente precisa lembrar do governo provisório, do governo oficial, né, de Marechal Deodoro da Fonseca e do governo de Floriano Peixoto. Vamos começar falando sobre o governo provisório. O governo provisório é uma fase de transição. É uma fase onde a galera está deixando a monarquia para trás, está deixando o império para trás e aceitando essas ideias de república. E por isso vai ser um momento de muita instabilidade. E por quê, gente? Porque não vai ter uma coesão entre as ideias. A galera não vai concordar no que quer sobre a república. Nesse momento, como eu já disse, quem administra o país durante essa fase de transição é o Marechal Deodoro da Fonseca. Porém, ele vai ter que lidar justamente com o embate entre essas duas principais propostas. De um lado, a gente tem uma galera que quer a centralização e do lado a gente tem uma outra galera que quer a descentralização. Então, preste atenção. Lembra que eu falei com vocês que a galera que era a favor da República, a galera que adotou, encorajou, né, a proclamação da República, não necessariamente pensava de forma igual? Era um grupo heterogêneo de pessoas que viam a República como uma opção que não era Dom Pedro II. Mais ou menos funcionava da seguinte maneira: não quero Dom Pedro II, República não é Dom Pedro II, então vamos de República. Sendo que essas pessoas eram muito diferentes e tinham demandas muito diferentes. Militares não queriam as mesmas coisas que os grandes proprietários de terra. Industriais não queriam as mesmas coisas que os militares. E assim sucessivamente. Mesmo que toda essa galera estivesse junta, clamando pela proclamação da República, a partir do momento em que a República é proclamada, essa galera começa a se estranhar entre si. Por quê? Porque eles têm projetos diferentes para a República. Eles idealizaram uma república totalmente diferente, uma república que atendesse às suas demandas, e cada grupo social vai ter uma demanda diferente. Então, as duas principais ideias que vão estar, se chocando nesse momento são a ideia de centralização, representada principalmente pelos positivistas. O que seria essa centralização? Um governo forte, autoritário, centralizado. Os estados não teriam muita autonomia, o governo central é que tem poder para administrar o país.
Por outro lado, nós temos a descentralização, representada pelos federalistas, que querem o oposto, querem que o poder central seja menos poderoso, né? E querem que os estados tenham mais autonomia, tenham mais liberdade para tomarem suas próprias decisões e para administrar os seus próprios territórios da maneira como acharem conveniente. Então preste atenção aqui, os positivistas eram a favor de um regime centralizado na figura do poder central, na figura do poder federal, no caso, na figura do presidente. Um poder central que administrasse todo o país com mãos de ferro. Eles tinham como lema ordem e progresso. Somente por meio da ordem, ou seja, somente por meio de um governo forte, centralizado, nós poderemos alcançar o progresso. Esses eram os positivistas, dos principais representantes da ideia de centralização política. E do outro lado nós vamos ter os federalistas, que querem a todo custo maior autonomia para os estados. Quando vocês ouvirem falarem de federalismo, é só vocês lembrarem do modelo dos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar algo do tipo que nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte e estado que não tem pena de morte? Tem estado onde é proibido o casamento homossexual e tem estado em que é permitido o casamento homossexual. Nos Estados Unidos, eles levam até o auge esse modelo federalista. No Brasil, a galera quer um modelo federalista similar ao dos Estados Unidos, que é um modelo de autonomia e liberdade para os estados, para que os estados possam ter as suas próprias leis, criar os seus próprios impostos, assim sucessivamente. Então nós temos aí um embate entre essas duas ideias. Após a proclamação da República, a galera que estava todo mundo junta começa a se dividir, começa a se chocar. Por quê? Porque eles têm demandas diferentes, têm vislumbres diferentes do que eles querem que seja a República no Brasil. E nós podemos materializar, né, essa disputa em duas principais correntes. Uma corrente centralizadora, representada pelos positivistas, ordem e progresso, e uma corrente descentralizadora, representada pelos federalistas. Bom, nem preciso dizer, né, mas só para a gente poder ter um lapso aqui, os positivistas eram formados, em sua grande maioria, por militares, enquanto os federalistas eram formados, em sua grande maioria, por grandes proprietários de terra. Mira, isso é uma regra? Não é uma regra. Você tinha, por exemplo, proprietários de terra que eram a favor do positivismo e você tinha alguns militares liberais que eram a favor do federalismo. Mas em peso eram basicamente esses grupos sociais que compunham, né, essas ideias. Além de toda essa crise política aqui que Marechal Deodoro da Fonseca vai ter que enfrentar entre essas duas ideias tão diferentes, ele vai enfrentar também uma crise econômica. E por quê? O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, vai ter uma ideia para facilitar a emissão de crédito, para facilitar a concessão de crédito. Ele vai tentar causar um surto industrial, um surto de investimento no comércio, em indústrias no Brasil. Ele justamente visando esse progresso, visando, né, essa industrialização, visando esse alinhamento do Brasil com outros países na Europa e até na América do Norte, ele vai tentar estimular a industrialização, tentar estimular, né, a indústria e outros estabelecimentos de comércio no Brasil. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pensar que seria tudo mais fácil se as pessoas conseguissem ter acesso ao crédito de forma mais rápida. Ou seja, se as pessoas conseguissem que seus empréstimos fossem aprovados sem muita burocracia. E por isso ele vai criar uma política chamada de encilhamento, que foi uma política de emissão de papel moeda. Ou seja, ele vai gerar um grande aumento da emissão de papel moeda, visando facilitar a concessão de créditos. Ele vai jogar mais papel moeda para circular no mercado e facilitar que bancos e outras instituições concedam créditos a empreendedores, para que esses empreendedores industrializem, enfim, causem uma comoção de comércio e o progresso no Brasil. Sendo que essa
política do encilhamento vai ser uma furada. Por quê? Essa emissão de papel moeda que em tese deveria gerar, né, uma facilitação ao crédito e em tese deveria ser bom para a economia, na verdade não vai ser tanto, porque vai gerar uma inflação absurda. As pessoas vão começar a pegar empréstimos, vão começar a criar empresas fantasmas, vão começar a se aproveitar dessa facilitação de crédito e vão se endividar. No final, ninguém vai conseguir pagar esses créditos pegos, esses empréstimos pegos, e o Brasil vai mergulhar numa grande crise econômica. Então vamos lá. O que foi esse encilhamento? Foi uma política do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, onde ele tentou estimular o comércio, tentou estimular a industrialização no Brasil, dar um boom para que o Brasil progredisse, sendo que não vai dar tão certo, porque essa facilitação de acesso ao crédito vai gerar uma inflação absurda, uma inflação altíssima, que vai acabar causando uma grande dívida no Brasil, beleza? E como se não bastasse que internamente as pessoas estivessem super endividadas, como se não bastasse que internamente a moeda estivesse desvalorizada, porque quanto mais papel moeda você emite, é natural que você desvalorize o câmbio, desvalorize a moeda, o Brasil também vai se meter numa dívida externa. Por quê? A gente vai tentar solucionar essa nossa crise interna fazendo empréstimos com bancos externos. A política chamada de funding loan vai ser o seguinte: o Brasil vai tentar renegociar a sua dívida, vai tentar pagar esse rombo deixado nos cofres brasileiros com dinheiro pegado com empréstimos nos bancos ingleses. Então os bancos ingleses vão emprestar dinheiro para que o Brasil, por hora, tape esse rombo deixado na economia, principalmente pela política de encilhamento. Sendo que, o que vai acontecer? Nem tudo são flores, né, gente? Esse funding loan, que vai consistir justamente em empréstimos que bancos ingleses vão fazer para o Brasil, para que o Brasil se reerga economicamente, vai acabar gerando uma grande dívida externa. Por quê? Porque os juros de pagamento desse empréstimo vai ser altíssimo, o que vai gerar grande acúmulo de dívida externa. O Brasil vai, por exemplo, de R$100 que se pegou emprestado, vai ter que pagar 500 daqui a um mês. Ou seja, o Brasil vai conseguir ter um fôlego na sua economia, vai conseguir por hora tapar esse buraco causado, ou melhor, agravado pela crise do encilhamento, porém, nem tudo são flores e o resultado dessa política vai ser o aumento absurdo dos juros, o que vai comprometer o Brasil externamente. O Brasil vai criar uma dívida externa. E isso, gente, não é só países que fazem um com o outro não, tá? A gente também faz isso, a gente chama de renegociação. É quando você deve alguma coisa e você pede empréstimo do banco para poder pagar essa coisa que você está devendo, meio que o banco compra a sua dívida e você deixa de dever ao que você devia antes para poder dever ao banco. Só que os juros são altíssimos quando se faz isso, beleza? Então, olha que tenso o governo provisório. A gente tem uma crise política, uma crise de administração, porque a galera não resolve o que quer da República, não sabe se a República vai ser centralizada ou descentralizada, e nós também temos uma crise econômica, causada tanto pelo encilhamento quanto pela dívida externa do funding loan, ou seja, o caos, né, gente? Sendo que em 1891, a galera bate o pé e fala: é a hora de fazermos uma Constituição para o Brasil. Porque a República é proclamada em 1889 e já se passaram 2 anos quase e nós não temos uma Constituição para o Brasil. Nós não decidimos o que será da República no Brasil. Chegou a hora da gente decidir qual dessas duas vertentes vai ser efetivada. Se o Brasil vai aderir a um projeto positivista ou a um projeto federalista. E aí vamos ver os principais pontos dessa Constituição de 1891. Bom, a Constituição de 1891 vai implantar uma república federativa, quem ganhou foi a galera do federalismo, e presidencial. O que significa dizer isso? Significa dizer que no Brasil haverá a figura de um presidente e esse presidente terá um cargo administrativo
Porém, os governadores e os estados também terão autonomia própria para decidir a criação dos seus próprios impostos, para decidir as suas próprias leis, contanto que essas leis não esbarrem, né, contanto que essas leis não vão contra a Constituição do Brasil. E aí você pega e fala, ué, Miriam, então quer dizer que o Brasil tem um modelo parecido com o dos Estados Unidos? Sim. A única diferença são os graus onde essa autonomia dos estados alcança. Nos Estados Unidos, a gente tem um grau absurdo de autonomia. Cada estado é como um mini país. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, cada estado tem relativa autonomia e pode criar leis e impostos, contanto que não interfira nas leis firmadas na Constituição do Brasil. É só a gente pensar, por exemplo, no canudo. Quando proibiram o canudo, não proibiram o canudo no Brasil. O canudo foi proibido no Rio de Janeiro. Isso é um exemplo de uma lei local, de uma lei estadual promulgada que está acontecendo, entendeu? Então, sim, até os dias de hoje o Brasil é uma república federativa e tem relativa autonomia em relação ao governo federal. Tem relativa autonomia em relação à União. Foi também instaurado, né, que o líder do executivo seria um presidente, esse presidente seria eleito por meio do voto. E esse voto seria aberto e universal para homens. Aqui a gente tem alguns problemas. Primeiro problema, voto aberto. Gente, o voto aberto é o seguinte, todo mundo pode saber em quem eu votei. Eu vou lá, voto e todo mundo vai saber em quem eu votei. Isso vai ser um problema durante muitos anos na República, porque vai abrir margem para falsificação, além de abrir margem também para coerção, né? Como assim coerção, Miriam? Pessoas vão ser obrigadas a votar em determinados candidatos, se vão acontecer ameaças, vão acontecer compras de votos. Então a manipulação das eleições era uma coisa muito fácil de se fazer, já que o voto era aberto e todo mundo sabia em quem todo mundo votou. Universal para homens. O que significa dizer que o voto era universal para homens? Bom, o voto universal significa que ele não é um voto censitário, ou seja, ele é um voto que não depende de renda, qualquer um pode votar, sendo que é qualquer um dentro da categoria homens. E isso exclui mulheres, exclui analfabetos de forma geral, exclui praças, que são soldados de baixa patente, e exclui também certos cargos eclesiásticos dentro da igreja que não poderiam votar. Ou seja, tomem cuidado com esse universal aí, porque é universal, mas nem tanto. Universal para homens maiores de 21 anos e que não sejam analfabetos, beleza? Mulheres, analfabetos, praças e alguns cargos eclesiásticos estão excluídos dessa história. O Estado é laico e existe facilidade para adquirir naturalização brasileira. Aqui a gente vê, gente, a Constituição está tentando acabar com um problema que a gente viu lá no governo imperial, que é o problema de mão de obra. Acabou-se a escravidão no Brasil. Perfeito, show. E quem é que vai trabalhar agora nas fazendas? Quem é que vai trabalhar nas grandes propriedades? O governo vai começar a estimular a vinda de imigrantes para o Brasil, para que esses imigrantes substituam a mão de obra escrava. Vocês já estudaram sobre isso. E a Constituição de 1891, ela vai facilitar isso, porque ela vai tornar o Estado laico, porque muitos desses imigrantes eram perseguidos religiosamente, então isso vai atrair eles para o Brasil. E a facilidade para adquirir naturalização brasileira. Vão facilitar pra caramba. Se o cara tivesse aqui no Brasil e ficasse, se eu não me engano, mais de 5 anos, já era brasileiro, já oba-oba. E a divisão dos 3 poderes? Bom, os poderes eles são divididos em 3. Executivo, legislativo e judiciário. Coloquei isso aqui só pra gente poder dar uma relembrada no que cada um faz. O executivo administra. O judiciário aplica as leis. E o legislativo elabora as leis. Então preste atenção, o órgão legislativo, o poder legislativo, ele é responsável por elaborar as leis.
essas leis que foram elaboradas pelo Legislativo são julgadas pelo Judiciário, ou seja, são aplicadas, são fiscalizadas pelo Judiciário e administradas pelo Executivo. Ou seja, vocês percebam que tem um equilíbrio entre esses três poderes. E para que isso acontece? Acontece justamente para poder fugir de uma monarquia absolutista, fugir de um governo autoritário, fugir de uma concentração de poder nas mãos de um governante. É por isso que a gente divide os três poderes. Um elabora as leis, no caso aqui no Brasil, esse legislativo é representado principalmente pelo Congresso Nacional, que é dividido entre Senado e Câmara dos Deputados. Aplica as leis, o Judiciário, que é representado em alta instância pelo Supremo Tribunal Federal, e o Executivo, que a nível federal é o presidente, a nível estadual é o governador e a nível municipal é o prefeito, né? Só para vocês lembrarem aí sobre esses três poderes. E agora vamos falar rapidinho sobre os governos da espada. Após a Constituição de 1891, nós vimos que ficou firmado um governo presidencialista, ou seja, seríamos administrados por um presidente. Lembrem que no governo provisório, quem estava no poder era Marechal Deodoro da Fonseca. O nosso primeiro presidente, por coincidência, será Marechal Deodoro da Fonseca. Vão deixar que Marechal Deodoro da Fonseca continue no poder. Então preste atenção, o cara proclamou a República, governou o Brasil durante esse momento de transição, né, que é chamado de governo provisório, e também vai ser o nosso primeiro presidente. Sendo que não vai durar muito tempo. A presidência de Marechal Deodoro da Fonseca dura grandes 2 meses. Por que dura 2 meses, gente? Porque Deodoro da Fonseca não vai aceitar muito bem, não vai engolir muito bem a história de federalismo, a história de federativo, a história dele ter que dar certa autonomia para os estados. Também não vai engolir muito bem a história de divisão dos 3 poderes, de ter que ficar cedendo para o legislativo. Enfim, ele queria uma concepção mais centralizada de poder. Lembra daquela briga entre descentralização e centralização? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca era muito mais para o bonde da centralização. E por isso, quando vem essa Constituição de 1891, que tende muito mais para o bonde da descentralização, ele não vai ficar nem um pouco satisfeito. Ele vai continuar tendo seu caráter autoritário e centralizador. E isso vai gerar problemas. Que tipo de problemas, Miriam? Principalmente desavenças com o Congresso Nacional. Ele simplesmente não vai aceitar dividir poder com o Legislativo, ele não vai aceitar, né, que o Congresso Nacional tenha voz, e por isso ele fecha o Congresso Nacional, simulando um golpe, certo? Nesse momento as pessoas vão começar a se alarmar, vão falar, meu Deus, é um golpe militar, vamos iniciar uma ditadura militar. E é por isso que acontece, nesse momento aqui, a primeira revolta da Armada, uma revolta contra esse autoritarismo de Deodoro da Fonseca. Não vamos ver isso hoje, vamos ver isso no próximo módulo, na semana que vem. Então gravem aí que a primeira revolta da Armada acontece no governo de Deodoro da Fonseca, justamente por conta do seu caráter autoritário e centralizador e por conta da sua atitude de fechar o Congresso Nacional. Essa é a primeira revolta da Armada que vamos estudar na semana que vem. A primeira revolta da Armada tem como sucesso, né, total, Deodoro da Fonseca sair do poder. É uma revolta que tem o objetivo de tirar Deodoro da Fonseca do poder. E no final dá certo, Deodoro da Fonseca deixa a presidência da República, alegando doença, alegando fraqueza, com somente 2 meses sendo nosso presidente. Quando o presidente sai da presidência, em tese, quem assume é o vice. E o vice de Marechal Deodoro da Fonseca era outro marechal, Marechal Floriano Peixoto. Só que tinha um problema aí. A Constituição do Brasil dizia que quando um governante saía 2 anos, antes de completar 2 anos de governo, o seu vice não poderia assumir. Pelo contrário, seriam convocadas novas eleições.
Mas como Deodoro da Fonseca não foi eleito por meio do voto, a sua eleição foi indireta, ou seja, foi um grupo de pessoas que selecionou ele para ser o primeiro presidente do Brasil, o Floriano Peixoto vai falar que não vale essa regra e vai assumir mesmo assim. Então, prestem atenção. Deodoro da Fonseca termina seu mandato como presidente com apenas 2 meses de governo. Após o fim desses 2 meses de governo, Floriano Peixoto assume. Em tese, isso não deveria acontecer, porque o vice só assume nessa época se o presidente cumprir 2 anos de governo. Como Marechal Deodoro da Fonseca não cumpriu, Floriano Peixoto não deveria ter assumido, mas ele assume mesmo assim. Ele diz que a eleição de Deodoro da Fonseca não foi direta, então não tem por que chamar outras eleições. Por isso, ele vai enfrentar a contestação à legalidade do seu governo. Ele assume mesmo assim e enfrenta a galera que fala que não era para ele assumir. Ele vai ter punho de ferro, vai colocar a galera lá no estreito e por isso ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro. Durante o seu governo, ele vai se preocupar em solucionar as crises que o Brasil estava vivendo, tanto a crise política quanto a crise econômica. Ele vai se preocupar em estabelecer um momento de estabilidade para o Brasil, sendo que infelizmente não vai ser tão possível assim, porque vai haver o aumento das tensões políticas internas. Vai acontecer a segunda revolta da Armada, lembrando que a primeira aconteceu aqui com Deodoro da Fonseca, e a Revolução Federalista. Ou seja, gente, tanto a primeira revolta da Armada, quanto a segunda revolta da Armada, quanto a Revolução Federalista, será estudada no próximo módulo, no módulo 5, beleza? Mas a gente não vai ver isso aqui agora, sendo que eu quero deixar para vocês uma coisa bem fixa. Esses são